Pois bem, meus amigos, deixa eu analisar uma redação aqui focada na banca FGV, concurso MPU. Esse tema aqui foi cobrado na prova do Tribunal de Justiça do Ceará, tá? Foi no penúltimo concurso, organizado pela banca FGV, e nós vamos tomá-lo como referência hoje para a gente entender um pouco mais do perfil dessa banca FGV. Então, eu sempre falo para as pessoas, a banca Fundação Getúlio Vargas, ah, ela tem um comportamento que às vezes é de trazer temas um pouco mais simples, mais fáceis de compreender, e às vezes trazer temas um pouco mais complexos que exigem realmente do candidato um desprendimento intelectual maior. E isso não quer dizer que você não seja capaz de escrever uma redação. O mais importante é entender o perfil da banca, tá? E um dos tipos de temas que a banca FGV costuma cobrar em redação são aqueles que questionam a nossa percepção de brasilidade. E quando eu falo percepção de brasilidade, eu me refiro ao modo como nós nos enxergamos, ao modo como nós, enquanto indivíduos nacionais, enquanto membros da sociedade brasileira, nos enxergamos. E em diversas oportunidades eu vejo caindo temas nessa perspectiva. É apenas um dos tipos de temas que a banca FGV adora cobrar e eles meio que se repetem. Então, quem estuda focado na FGV vai identificar esse padrão, tá? Evidentemente que não é apenas saber o perfil de temas da banca, isso é um detalhe. Você precisa aprender primeiro a escrever, você precisa aprender primeiro a dominar o texto dissertativo argumentativo, que é isso que vai cair na prova do MPU. E aí, considerando que a prova vale 40 pontos, não é aceitável do ponto de vista técnico, não é recomendável também que você deixe a redação de lado. Você deixa a redação para a última hora, ou quando der o estudo, se der o estudo. Então, essa matéria precisa fazer parte do seu ciclo de estudos. E eu vou mostrar para vocês, então, o modelo de redação, que é um dos modelos, né? Nós temos mais de 100 modelos lá no nosso curso, e dentre eles, cerca de 15 só da banca FGV dos últimos 5 anos. Estamos atualizando, inclusive, agora. Então, eu peguei um modelo lá do nosso curso, do MPU, e vou mostrar para vocês agora como eu escrevi, como eu lidei com ele. Então, vamos lá para o tema. O tema é esse aqui, ó. Você deve produzir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema abaixo, em língua portuguesa, culta, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Inclusive, é o mesmo padrão da prova do MPU, tá? O economista e escritor Eduardo Genetti acaba de lançar um livro de pequenos textos entre os quais está, abre aspas, o paradoxo do brasileiro, fecha aspas. Desse artigo, destacamos o seguinte trecho. Então, já fica aí a dica para vocês, leiam esse artigo. Leiam esse artigo, porque a FGV gosta desse autor. O paradoxo do brasileiro é o seguinte: cada um de nós, isoladamente, tem o sentimento e a crença sincera de estar acima de tudo isso que aí está. Ninguém aceita, ninguém aguenta mais. Nenhum de nós pactua com o mar de lama, o deboche e a vergonha da nossa vida pública e comunitária. O problema é que, ao mesmo tempo, o resultado final de todos nós juntos é precisamente tudo o que aí está. A autoimagem de cada uma das partes, a ideia que cada brasileiro gosta de nutrir de si mesmo, não bate com a realidade do todo melancólico e exasperador chamado Brasil. E a banca, como de padrão, vem com aquela pergunta retórica: o que fazer para acabar com essa impossibilidade lógica em que se choca um protesto generalizado de todos e aquilo que somos em nossa vida coletiva? Então, o primeiro ponto a se observar aqui nesse tema, que é um perfil bem comum, tá? Não foi um caso isolado. Vai ter gente que fala, mas isso aí foi um caso isolado. Não, gente, não é um caso isolado. A banca FGV, em redações, normalmente leva muito a sério aquele jeito de cobrar
na prova de português, aquele perfil da prova de português também, de trazer textos um pouco ou muito difíceis de compreender e interpretar. Mas muito difíceis ou um pouco difíceis de interpretar para aqueles candidatos que não têm prazer e não têm histórico de leituras. Então, um candidato que lê pouco, chega num texto desse aqui e não entende nada. E eu não estou falando isso para te fazer sentir mal, para te fazer sentir desprivilegiado, de forma alguma. Eu estou te falando a real, é isso que acontece em concurso. E quando o cara lê um tema como esse aqui, o que fazer para acabar com essa impossibilidade lógica que se choca o protesto generalizado de todos e aquilo que somos em nossas vidas, em nossa vida coletiva, o cara fala, meu Deus, que tema é esse? Nunca vi um tema assim. É o que eu falo, pare de se preocupar com o tema. Foque no conteúdo, foque em entender a estrutura. Então veja, aqui a banca está fazendo uma pergunta muito simples, mas dentro de uma perspectiva um pouco complexa, que exige não só você ter decorado possíveis temas, você ter decorado possíveis repertórios ou melhores repertórios. Não diz respeito a isso. A banca quer mais de você. A banca quer que você compreenda o mundo que você vive de forma crítica. Então a banca está fazendo um questionamento que é o seguinte: pô, todo mundo na sua individualidade, nós enquanto indivíduos, protestamos contra a corrupção, protestamos contra a bandalheira que é o Brasil, na política, na economia, sei lá, em diversos setores. Tá todo mundo errado, menos nós. Então, um protesto generalizado, você perguntar para 1000 pessoas hoje o que você acha da corrupção, 1000 vão dizer que acha péssimo, acha horrível. E aí, se você fizer a mesma pergunta para a mesma pessoa, e você se acha corrupto? 1000 vão dizer que não. Ou seja, nós achamos que todo mundo é corrupto, nós achamos que o Brasil é corrupto, que o país é corrupto. Mas ninguém assume que também é corrupto. Ou seja, como assim? Alguma coisa está errada. Se todo mundo acha que o brasileiro é corrupto, que o brasileiro gosta do jeitinho, que o brasileiro age de forma, né, nos bastidores, de forma errada, de forma equivocada, descumpre as normas. Então, e ninguém assume que também é assim. Então tem uma coisa errada. Então há um choque entre um protesto generalizado e aquilo que somos em nossa vida coletiva. É exatamente essa percepção. E aí, a partir desse tema, eu posso te afirmar, quem está se preparando para o MPU, decorando frase pronta, decorando modelo de redação que cabe em qualquer tema, essas coisas aí que dizem por aí, focando em apostas de tema, está se preparando da forma errada, com toda a sinceridade do mundo, tá? Então, é outra pegada. E aí eu fiz aqui a redação e vou mostrar para vocês. Peguei lá do nosso curso. Vamos ler a introdução? Na obra O Paradoxo do Brasileiro, Eduardo Gianetti discorre sobre a incongruência de manifestar uma insatisfação permanente em relação à sociedade sem se reconhecer como parte dela. Aqui eu fiz uma retomada na discussão que o próprio tema já traz. O que eu não recomendo é que você traga dados do texto motivador. Por exemplo, a banca traz lá um dado oficial do IPEA, do IBGE, e você usa esse dado de forma indiscriminada. O seu texto ele se baseia só nisso. Então aqui eu estou retomando uma ideia do texto motivador, mas vocês vão perceber que eu não vou me limitar a isso. A discussão vai ser muito maior. Eu vou contribuir de forma autônoma para a discussão. Então, assim, propõe diretamente uma reflexão. O que fazer? Agora eu vou retomar o tema, né? O que fazer para acabar com a impossibilidade lógica em que se chocam o protesto generalizado de todos e aquilo que se é na vida coletiva. Então, já que o tema ele não segue aquele padrão tradicional, eu preciso retomar o tema na sua integridade. Então, nesse sentido, para que tal conjuntura possa ser transformada, agora eu vou dar soluções, vou dar minha tese. É importante que cada um assuma a própria fragilidade moral e seja um agente ativo das mudanças que deseja. Então, a minha tese, o meu posicionamento, que é o ponto de partida de um texto dissertativo argumentativo, está aqui. Nesse sentido, para que tal conjuntura possa ser transformada, é importante que cada um assuma a sua própria fragilidade moral e seja um agente ativo das mudanças que deseja. Então veja, eu trouxe o meu posicionamento. Meu posicionamento é autônomo, é individual, me posicionei.
Eu dei a minha opinião, olha, o meu texto vai se basear na minha tese. Então, a partir de agora, eu vou trazer os argumentos. Então, eu vou trazer o primeiro argumento que está aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Deixa eu diminuir aqui a tela. Então, das linhas 7 a 16, eu argumentei, eu trouxe a minha primeira reflexão que vai justificar, que vai embasar e problematizar o tema. Tudo a partir da minha visão crítica de mundo. Então, destaca-se primeiramente, então, mantendo a coesão textual, primeiramente, né, veio deslocado no meio da oração, massa, a banca FGV adora isso, inclusive, importante lembrar, a FGV penaliza muito os erros gramaticais, muito cuidado. Se você comete erros gramaticais, atenção, observe os seus erros gramaticais porque eles podem minar sua nota. E a norma culta tem um peso interessante na prova do MPU. Você pode perder muitos pontos por conta de erros gramaticais. Destaca-se primeiramente a relevância de cada indivíduo admitir a sua própria fragilidade moral antes de protestar contra problemas abstratos. Então veja, essa discussão já retomei na introdução. Lembra que lá na introdução eu trouxe, dentro da minha tese, os argumentos? Ó, é importante que cada um assuma a sua própria fragilidade moral. Eu falei. Então, esse aqui é o primeiro argumento dentro da minha lógica, da minha resposta. A banca fez uma pergunta. O que fazer para acabar com essa impossibilidade lógica que se chocam o protesto generalizado com a imagem coletiva do brasileiro? Eu respondi a pergunta, já trazendo os argumentos e já trazendo a tese de forma geral. Os meus dois argumentos já são a minha tese. Então, ó, voltando lá para o argumento 1. Linha 8. Afinal, observa-se no Brasil um quadro contraditório dos pontos. Ao passo que as reivindicações são abundantes, parece haver, entre os cidadãos, uma tendência psicológica à abstenção quando postos em coletividade. Em outras palavras, se, por um lado, a manifestação dos incômodos pessoais no que tange a nação é uma atitude absolutamente comum e corriqueira, por outro, quase ninguém se enxerga como parte do panorama que insatisfaz. Olha como, para construir esse raciocínio, você precisa realmente ter uma capacidade de escrita, né, legal. Ó, por um lado, vírgula, por outro, uma construção, né, argumentativa interessante e uma cadência da escrita. E isso você aprende treinando e lendo. É a lógica que eu recomendo para as pessoas. Você precisa ler. Né? Lá no nosso módulo tem as rodadas de leituras com temas que você precisa ler. Você não aprende a escrever redação vendo videoaula somente. Você precisa ler. Assistir videoaula, ok, para entender a teoria, mas você precisa ler. Então, lê os temas comentados, lê as rodadas de leituras com as discussões que eu faço sobre os temas. Isso vai te dar condições, essa amálgama necessária para você escrever. Então, continuando. Eu parei aqui na linha 12, ó, como parte do panorama que insatisfaz. Contudo, veja que eu estou sempre começando os novos períodos com elementos coesivos, né? Ó, contudo, criando essa amarração das ideias. Contudo, seja pela real efetivação de pequenas corrupções no dia a dia ou pela omissão diante destas, ainda são naturalizadas condutas irregulares para o autofavorecimento, caracterizadas como jeitinho brasileiro, eu botei entre aspas por ser uma expressão coloquial, que são expressas, por exemplo, pelo desrespeito às leis de trânsito ou pelo uso ilegítimo de benefícios públicos. Aí, para fechar o parágrafo, logo, o primeiro passo, reforçando o meu argumento, né? Ó, o primeiro passo para alterar qualquer perspectiva é observar inconsistências e procurar consolidar em si mesmo as metamorfoses sonhadas. Ou seja, metamorfoses, as transformações, né? Então, veja, eu não precisei encher meu texto de dados, estatísticas, repertórios socioculturais de filósofos. Ok, eu poderia trazer. Mas eu não precisei fazer isso para que a minha argumentação ficasse massa. Sem tangenciar o tema, fazendo uma discussão rica, produtiva. Eu não precisei estar preocupado com criatividade. Não existe criatividade em redação. Existe competência, é diferente. Competência e criatividade são coisas diferentes.
Para redação você precisa de competência, tá? Então, o argumento 2. Lembra do meu argumento 2? Eu já antecipei ele na introdução, ó. Aqui, ó. Seja um agente ativo, né? Um agente ativo das mudanças que deseja. Então, vamos ver como é que eu discuti isso no argumento 2, ó, das linhas 17 a 26. Ó, em segundo lugar, embora os sujeitos almejem mudanças, muitas vezes falta-lhes agência para realizá-las. Isso ocorre principalmente porque no Brasil formou-se uma atmosfera de desconfiança generalizada, que atinge desde as instituições até as pessoas. Dessa forma, com a corrupção tão presente na história do país e no imaginário popular, minou-se a capacidade de as pessoas construírem vínculos comunais e, com isso, edificarem um cenário social que contribuam para a promoção da sensação de pertencimento. Segundo Janete, apenas 4% dos brasileiros confiam nos indivíduos ao seu redor. Isso está lá naquele texto que eu recomendei que vocês lessem, né? Isso significa que as dinâmicas interpessoais são pautadas pela baixa confiabilidade. Esse é um dos maiores obstáculos à transformação social, uma vez que alimenta a descrença diante do futuro, a invalidação de atitudes positivas e, consequentemente, a naturalização de um pessimismo geral. Sendo assim, ainda que os homens criem expectativas, falta-lhes entusiasmo para empreender ativamente a renovação. Então, estou falando aqui que o brasileiro já está tão mal acostumado com toda essa realidade que ele já perdeu o interesse por qualquer busca, por mudança ativa. Ele já não vê mais sentido em fazer qualquer tipo de esforço para isso. Mas mesmo assim, eu recomendo, eu entendo que é necessário fazer isso. Eu vejo, quando o examinador percebe um texto bem organizado como esse, não tem outra alternativa a não ser dar nota 10. Então, professor, eu nunca fiz uma redação na vida, eu não sou bom em redação. Cara, lembra, para analista, direito, para todas as áreas de analista, perito, vai ser redação assim. Para técnico administrativo e outras áreas de técnico, vai ser assim. Não vai ter redação para policial. É o único cargo do concurso que não vai ter redação. E 40 pontos. Inclusive, no projeto básico, a redação valia apenas 20. E aí o órgão dobrou a pontuação da redação. Não é à toa. Eu sou servidor da MPU, eu posso falar aqui com bastante convicção. Eu sou servidor e 70% do que eu faço no trabalho é escrever. Não só eu, todo mundo que trabalha na MPU trabalha em 70% do tempo escrevendo. A gente escreve o tempo inteiro, e-mail, ofício, documento oficial, Teams. A gente tem que se comunicar e de forma escrita. Ninguém manda áudio para ninguém lá. É escrito. Então, o órgão percebeu isso e percebeu, ó, eu preciso aumentar o nível da redação, tá? Porque eu preciso de servidores com boa capacidade escrita, principalmente os analistas que vão fazer peças processuais, pareceres, documentos enormes que exigem uma boa escrita. Então, não fuja dessa realidade. Agora vamos para a conclusão. Vamos lá para a conclusão. Deve ser bem simples, tá? Não segue o padrão de conclusão de Enem, que exige, né, um arranjo muito mais detalhado. Aqui não, é tranquilo. Vai na simplicidade. Portanto, são determinantes a elucidação do paradoxo brasileiro. Então, estou retomando lá, né, as expressões do tema, paradoxo brasileiro, as expressões, né, da pergunta que foi feita pela banca, né? A autocrítica e a tomada de iniciativa. Então, retomei meus argumentos aqui, ó. Por isso, cada um precisa vincular-se verdadeiramente àquilo que considera certo, para então conseguir não esperar pelas mudanças, mas conduzi-las, bem como estabelecer laços de confiança na humanidade e no futuro, influenciando quem o circunda. Certamente você não precisa querer escrever igual a mim. Não tem que ser exatamente igual a mim. Mas é bom ter boas referências de textos. E é por isso que lá no nosso curso eu coloco, além dos temas da Banca FGV em modelos assim, todos os temas dos últimos anos, tá? Mais de 100 modelos para você ler e tomar como referência. Olha só que legal, você vai, ao passo que você assiste às aulas, você vai lendo modelos prontos, bem escritos como esse aqui, e vai internalizando o jeito de escrever.
Então, a gente tá com o link aqui. As vagas estão acabando, infelizmente, está tendo uma procura muito grande. Só ontem entraram mais de 80 alunos novos no nosso curso, então não tem como a gente atender todo mundo. Nós temos a plataforma de correção e as correções são feitas por seres humanos. Então não tem como atender tanta gente assim. Então, as vagas estão acabando, o preço vai aumentar e depois eu vou fechar as vagas, porque não tem como mais atender a todos. Talvez eu abra só alguns produtos isolados sem correção, mas agora os cursos com correção estão acabando. Então, o link está na descrição, está com 40% de desconto, tá? Mas até não sei que dia, hoje é dia 9 de janeiro, está no limite já de vagas por conta do MPU, muita gente procurando, muita gente entrando, e é provável que eu não tenha mais vaga logo logo para correção. Então aproveita, link na descrição, é só entrar lá e conhecer os nossos produtos, beleza? Forte abraço, tamo junto, bons estudos.